Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Olá, querido, a paz de Cristo sobre o teu coração, sobre a tua vida. Uma boa noite de salvação para você. Quero dar assim as boas-vindas a você que está aí nos visitando pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela tua presença. Você que é membro da igreja já está conectado aí, está aí conosco mais uma vez nessa quinta-feira. A nossa gratidão, né? E a certeza de que você vai ser edificado pela palavra de Deus, porque não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, e nós estamos aqui nesta quinta-feira para sermos edificados. Então que Deus abençoe você, seja bem-vindo, né?
e que a tua casa, a tua família sejam enormemente abençoadas por Deus, tá bom? É o meu desejo, é a minha oração nesta noite. Já ouvimos um louvor de edificação, um louvor que preparou o nosso coração para a palavra, e nós agora queremos refletir. Será breve, mas será de uma importância muito grande para a nossa vida. Esses poucos minutos que nós passamos aqui diante da palavra são eles que são importantes para, na verdade, consolidar, na verdade, fortalecer, na verdade, nos dar toda a base que nós precisamos para viver a nossa vida em Cristo. Que Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida antes de nós lermos o texto bíblico e partirmos para a nossa reflexão, tá bom? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de culto, esse momento de celebração, esse momento de aprendizado, este momento, Senhor, de edificação. Obrigado pelo meu irmão que já está comigo aqui, através desta transmissão. Eu aqui, Deus, e o meu irmão na sua casa, mas acompanhando, Pai, pelo meio de comunicação. Eu agradeço pela vida de cada irmão que se comprometeu a estar diante da tua voz e ouvir o que tu tens a dizer. Eu te agradeço por esse visitante que está conosco. Pai, sustenta a vida desse teu filho, dessa tua filha, sustenta a vida dos teus filhos, membros da Igreja de Santíssimo. Continua nos abençoando, continua enchendo o nosso coração de desejo, de vontade, de ouvir as tuas instruções e sermos conduzidos pelo teu ensinamento. Nós colocamos a nossa vida no teu altar e buscamos a direção do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra sua Bíblia no Salmo 81. É o salmo que nós vamos fazer menção, usar como referência para a nossa reflexão nesta noite. Todas as quintas-feiras nós temos trabalhado sobre o tema Princípios de Deus, para que possamos viver bem. Viver bem, que eu digo, é viver de acordo com a vontade de Deus. Sempre que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós vivemos bem. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós conseguimos entender isso e trazer para a nossa vida e aplicar na nossa dinâmica de vida, que a vida vivida de acordo com a vontade de Deus, ela realmente traz todo esse bem de Deus para nós. Então que nós possamos ter desejo de viver bem, Às vezes a gente acha que viver bem é somente ter as coisas materiais, somente ter as coisas, na verdade, que o mundo também está procurando, mas não é verdade. Viver bem é viver os princípios que Deus tem para nós, para aprendermos a lidar com cada situação, com cada circunstância, e a Bíblia nos apresenta isso. E eu quero hoje compartilhar mais um princípio com você. E o princípio que nós vamos abordar hoje é ouvir Deus, ou ouvir a voz de Deus. Esse é o princípio de hoje, a importância de ouvirmos Deus. Agora mesmo Deus está falando com você por meio da sua palavra que nós vamos ler. Preste atenção no que Deus tem para você. Então pegue a sua Bíblia, Salmo 81. Nós vamos ler a partir do verso 8. O Salmo 81, ele tem uma dinâmica onde há um convite a louvar ao Senhor com júbilo, Louvar o Deus da nossa força, diz o salmista, celebrai o Deus de Jacó. Quando no Antigo Testamento se faz menção aos patriarcas aí, aqueles que foram, na verdade, o alvo da aliança que Deus fez, a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é sempre lembrado na trajetória do povo de Israel, essa aliança que Deus fez com os patriarcas. E Deus fez uma aliança para o povo de Israel, que Deus sempre honrou a aliança que Ele fez, de conduzir a vida desse povo, de levá-los à terra prometida, a terra que emana leite e mel,
de sustentar, de fazer desse povo, na verdade, um testemunho para as outras nações de que o Senhor é Deus. Deus honrou sempre a sua aliança. E aqui ele está fazendo, no início deste salmo, a dinâmica dele é celebrar com júbilo ao Deus da nossa força, celebrai o Deus de Jacó, né? Salmodiai, fazei soar, né? Ele diz ali, pandeiros, tocai a lira e a harpa, né? Com melodia, fazei ressoar trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa, porque uma lei para Israel, um preceito de Deus, porque é um preceito de Deus, do Deus de Jacó. Então ele vai lembrar disso, e vai lembrar também aqui da saída, como Deus tirou o povo do Egito, como ele libertou esse povo da escravidão. Então é um convite a celebrar, assim como em Cristo nós somos convidados também a celebrar a libertação da morte, a libertação do aprisionamento ao pecado, para vivermos uma vida livre do jugo do pecado, agora, na verdade, escravos da graça, vivendo para a glória de Deus. E nós também temos razões, temos mais do que razões para celebrarmos a nossa salvação, celebrarmos o rochedo da nossa vida, que é o Senhor. Então nós temos essa empolgação também, como assim os salmistas têm aqui no Saltério. Nós também temos essa razão para proclamarmos o Senhor através de celebrações, através de exaltação. Mas o interessante é que este salmo também ele faz uma pausa nesse momento de celebração, de júbilo, para praticamente fazer também uma advertência com relação justamente a um posicionamento que Israel deveria ter e deveria lembrar, né, na sua vida e no seu relacionamento para com Deus. E aí o verso 8, aqui eu quero chamar a sua atenção a uma pausa, e aqui o salmista vai relatar como a voz de Deus falando ao povo de Israel, e diz assim: escuta, povo meu, quero admoestar-te. Tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti deuses estranhos. Não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o eterno teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem os seus intentos e desejos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu, pessoalmente, os satisfaria. Este salmo é lindo esta declaração de que o Senhor está falando com Israel e dizendo e falando, na verdade, das consequências que Israel colheria se ouvisse a sua voz, se ouvisse e prestasse atenção no que Deus estava falando. É sobre isso que esse trecho aqui fala. E eu queria, com você, meditar rapidamente sobre a importância de nós darmos ouvidos à voz de Deus. Isto é um princípio, ouvir Deus é um princípio estabelecido na palavra desde o Éden. Deus, na verdade, Ele quer
deseja que você preste atenção no que Ele está falando. E deve ser assim. Eu creio que num relacionamento que nós temos pessoalmente com alguém, e quando nós estamos neste relacionamento, existe um momento em que nós falamos, momentos que nós ouvimos, e isso faz parte da comunicação perfeita. O momento de ouvir e o momento de falar, essa é a dinâmica do relacionamento. Mas nós temos um grande desafio hoje, é que nós vivemos um tempo muito corrido, um tempo em que nós estamos numa aceleração tão desenfreada, que é muito difícil você encontrar pessoas que estão prontas a ouvir. Na verdade, nós queremos muito mais trazer as nossas demandas, queremos muito mais apresentar aquilo que nós estamos precisando, queremos muito mais falar, expor, do que realmente parar e ouvir. Isso tem sido uma dificuldade dos nossos dias. Muitas pessoas estão vivendo um tempo tão difícil na sua vida, porque não estão encontrando aqueles que possam ter um momento para ouvi-lo. E na verdade isso é uma dinâmica que envolve toda a nossa vida, porque nós às vezes queremos muito mais apresentar aquilo que nós temos como demanda. Mas aqui no texto que nós lemos, Deus vai chamar uma atenção aqui para essa importância de ouvir o que Ele tem para dizer. Se nós atropelamos aqui no relacionamento pessoal, às vezes também atropelamos no relacionamento com Deus. Porque em muitos momentos nós só estamos vindo a Deus para falar, apresentar, reclamar, questionar. E às vezes estamos esquecendo de ouvir com a atenção que Deus está nos ensinando. E às vezes a gente pode entrar e sair da presença de Deus sem ter prestado atenção verdadeiramente no que Ele requer de nós, no que Ele quer, no que Ele está orientando, no que Ele na verdade está nos corrigindo, né? E é isso que eu queria chamar a sua atenção aqui nesta noite de quinta-feira. Se você tiver no teu coração um desejo de viver uma vida melhor, preste atenção no que Deus está te falando através da sua palavra. A palavra é a boca de Deus. A palavra é a boca de Deus aberta para nós, falando a nós. E eu queria hoje abordar algumas questões que são importantes nós atentarmos aqui, que estão dentro deste salmo, para que nós possamos viver esse princípio na nossa vida. Ok? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que em alguns momentos, eu até adiantei aqui, as pessoas estão muito mais prontas, na verdade, a ouvir as promessas do que ouvir, na verdade, aquilo que Deus traz como correção para a nossa vida. É interessante que o verso 8 deste salmo é como se Deus estivesse falando assim para nós: escuta, ó povo meu, quero admoestar-te. Em uma outra versão ele diz: quero advertir-te, né? Ouça as minhas advertências. Escuta, ouve, povo meu, as minhas advertências. Às vezes isso não bate bem, né? Não bate bem no nosso coração alguém chamar a sua atenção para dizer: ouça a minha advertência. Às vezes a advertência parece soar como algo tão desagradável, né? Ser advertido. Mas da parte de Deus para nós, e também nos nossos relacionamentos, a advertência, ela vem daqueles que querem ver o seu melhor, querem ver você caminhar melhor. Deus quer a nossa caminhada de forma melhor, e Ele vai nos advertir, como a palavra mesmo diz no livro de Salmos: assim como um pai que se compadece do seu filho, Deus se compadece de nós. E como um pai corrige o filho, Deus nos corrige também. Deus é esse pai de amor. E às vezes Ele está falando no intuito de nos advertir sobre algumas coisas que estão caminhando de forma errada. E Deus quer que nós caminhemos de forma certa.
e Ele derrama sobre nós palavras de advertência. E aqui no Salmo ele está declarando isso: olha, ouça, meu povo, as minhas advertências. Então, se há uma coisa que eu aprendo nesse princípio de vida, que é ouvir Deus, é que nós precisamos estar com o nosso coração inclinado às palavras de advertência que Deus tem para nós. Interessante que lá no início da criação, depois de Adão e Eva terem pecado, eles vão ter filhos, e está ali Abel e Caim, né, os primeiros filhos de Adão e Eva, e vai acontecer o primeiro, né, homicídio ali na Bíblia, né, o intento do homem matar o outro, né, um irmão matar o outro, fruto do pecado, de como está o coração do homem já tão distante do Senhor. Mas mesmo assim, o coração do homem corrompido pelo pecado, e Adão, Caim vai viver com Abel ali esse momento, e Deus vai tratar com o coração de Caim, porque ele intentou no seu coração matar o seu irmão Abel, porque o seu coração foi tomado, né, de um sentimento que não vinha da parte do Senhor. Mas Deus adverte, Deus fala, adverte Caim: Caim, por que o teu coração está tão assim tomado pela essa ira, por essa raiva? E na verdade Deus traz uma advertência para Caim, para que ele não procedesse daquela maneira, para que ele pudesse voltar atrás. Mas o que acontece ali? Caim não dá ouvidos à voz de Deus, ele ignora o que Deus falou, e ele vai adiante com o seu plano, e ele mata o seu irmão. E nós vemos que desde o início, há momentos que o ser humano parece que ele ignora o que Deus está falando, e ele vai querer, na verdade, agir de acordo com os seus desejos, com a sua vontade. Mas Deus sempre vai estar revelando a nós um desejo. Ele quer nos advertir, e Ele quer que nós prestemos atenção na sua advertência. Você tem estado com o teu coração preparado, meu querido, para ouvir as advertências de Deus? Às vezes, nessa dinâmica e nesse ímpeto de nós queremos viver a nossa vida, nós esquecemos de dar importância aos momentos em que Deus está nos advertindo. Tem gente que começa a ouvir uma palavra de advertência e diz assim: eu não quero nem continuar ouvindo. Para ouvir advertência eu não quero. Algumas pessoas, se a palavra é de promessa, de bênção, mas quando Deus está advertindo, parece que há uma resistência. Então o que eu quero dizer para você nesta noite: a palavra de advertência que Deus tem para nós é para o nosso bem, é para nós caminharmos bem. Então, na dinâmica de ouvir Deus, esteja com o teu coração inclinado para ouvir as advertências que Deus vai te dar com relação, talvez, a alguma coisa que você está fazendo que não está de acordo com a vontade do Senhor. E aqui o salmista, no Salmo 8, ou no verso 8 do Salmo 81, vai dizer: ouça, meu povo, as minhas advertências. Segunda coisa que eu aprendo, né, na dinâmica do Salmo: às vezes nós desprezamos o que é principal. Nós desprezamos aquilo que é essencial. Porque na dinâmica do Salmo, logo na seguinte fala, na seguinte pronúncia aqui do salmista, ele vai dizer: se tão somente você me escutasse. Se tão somente você me escutasse. Falando para o povo de Israel, ele diz: olha, ouça a minha advertência. E se tão somente você me escutasse. Existe algo que é essencial no nosso relacionamento com Deus, que é escutar Deus. Então, coloca na tua vida que existe algo que precisa estar em primeiro lugar. Existe algo que precisa ocupar um lugar mais importante na tua dinâmica de relacionamento com Deus, que é ouvir Deus. E é o que eu falei no início: às vezes nós estamos chegando diante de Deus para apenas falar, queremos colocar as nossas deficiências, colocar a nossa fraqueza, colocarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades.
mas às vezes muitas dificuldades que nós estamos passando, muitas delas, não todas, mas muitas delas, são frutos de não estarmos ouvindo a orientação, a advertência, o conselho que Deus tem para nos dar. Então eu diria que ignorar que ouvir Deus é aquilo que você tem que trazer como, a coisa principal na sua vida, é na verdade caminhar de forma errada. Então traga para o seu coração hoje, nesta quinta-feira, se tem uma coisa que eu vou priorizar, é ouvir o que Deus tem para me falar. Porque Ele diz, se tão somente me escutasse, Israel. É Deus falando. De repente Deus está falando para o teu coração hoje. Olha, Robson, se tão somente você me escutasse, você não iria viver esse momento que você está vivendo, porque você prestou atenção. Israel viveu o Egito, viveu outros momentos de exílio. Sabe por quê? Porque em alguns momentos ignorou a voz de Deus, que dizia, Israel, não faça isso. Israel, não ande assim. Israel, não se incline para outros deuses. E o povo ignorou o que Deus estava falando e experimentou, na verdade, a consequência, Então Deus está falando aqui, se tão somente você me escutar. Escutar a Deus, ouvir Deus, deve ocupar o lugar principal no teu coração, deve ocupar um lugar de importância no teu coração, escutar Deus. Outra coisa que Deus vai dizer aqui para o povo de Israel, vai nos ensinar através desse salmo, quantas vezes a nossa decisão contradiz a vontade de Deus. Quantas vezes a nossa decisão nessa questão de ouvir, ela está contradizendo a vontade que Deus já revelou para nós. Porque Ele vai dizer na sequência do salmo, tomara que Israel me escutasse, não haja no meio de ti deuses estranhos, não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o eterno teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Contudo, aí o verso de número 11. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Olha que coisa. Contudo, eu estou dizendo que eu sou o Deus que tirou você da terra do Egito. Eu estou dizendo que eu sou o único Deus da vida de vocês, que é eu que devo ser adorado, glorificado, honrado. Eu sou o Deus que posso trazer satisfação, porque Ele diz assim, na verdade, abre a tua boca e eu te satisfarei. Mas contudo, o meu povo decidiu não me ouvir. Às vezes, o ser humano toma uma decisão. Eu não quero ouvir Deus. Então eu diria o seguinte, quantas vezes a nossa decisão caminha na contramão daquilo que é a vontade do Senhor. E toda vez que a nossa decisão ela caminha na contramão da vontade de Deus, nós vamos amargar situações cruéis. Porque, embora Deus seja um Deus de amor, de graça e misericórdia, Deus nunca facilita as coisas de não deixar que nós venhamos a colher o fruto das nossas escolhas. Às vezes nós tomamos decisão de não ouvir o conselho de Deus para seguir o nosso próprio conselho, ou para seguir o conselho de outras pessoas, ou para seguir, na verdade, o conselho da situação. A situação fala mais alto e nós agimos pelo impulso, pelas nossas próprias razões, pelo nosso próprio entendimento, e não ouvimos a voz de Deus, e nós colhemos o fruto disso. Mas aqui Deus está falando a Israel, olha, é necessário que você ouça a minha voz, é necessário.
Contudo, o meu povo preferiu não dar ouvidos. Israel não quis obedecer. Quando nós ouvimos o que Deus tem, o seu Espírito trabalha em nós para nós termos condições de obedecê-lo. Eu diria que deixar de ouvir a voz de Deus é realmente não ter nenhuma condição agora de seguir aquilo que Deus está determinando. É verdade, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós viemos de uma herança pecaminosa dos nossos pais, mas Deus sempre fala ao seu povo, Deus sempre orienta o seu povo, e através do Espírito Santo Ele traz a condição para que nós possamos, através de Jesus, sermos obedientes àquilo que Deus tem. Mas em muitas situações o homem endurece o seu coração, no sentido de tomar decisões na contramão da vontade do Senhor. E aqui Deus está alertando Israel: o meu povo parece que endureceu o seu coração e na verdade decidiu não ouvir o que eu estou orientando. Então isso é mais um ensinamento em relação à dinâmica de ouvir Deus. Então policie-se, querido, policie-se, peça direção a Deus, para que você possa não tomar essa decisão de não ouvir o que Deus está falando e tomar decisões através da tua razão, da tua emoção, do teu achismo, mas tome decisões a partir daquilo que Deus está falando para você. Hoje Deus está falando algumas coisas para você, talvez. Deus está trazendo à sua memória, através do Espírito Santo, coisas que você precisa tomar decisão. Ouça o que Deus determina para você na sua palavra. Decisões em relação ao teu relacionamento com a tua esposa, decisões em relação à criação dos teus filhos, decisões em relação à tua vida profissional, decisões que você tem que tomar em relação a como lidar com as finanças, a como lidar com as amizades, como lidar com o trabalho do Senhor. Mas aprenda a ouvir o que Deus tem para falar. A primeira pessoa que você tem que buscar ouvir a voz é de Deus. Não é das pessoas, não é do ser humano. Deus fala ao nosso coração pela sua palavra. Tenha contato com a palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui neste salmo, que faz parte dessa dinâmica e é importante nós sabermos, é que a desobediência é fruto, querido, como eu já te adiantei aqui, é fruto. A desobediência é o fruto de não ouvirmos Deus. A desobediência é fruto disso. Então, se você quer ser obediente, você tem que ouvir o que Deus está falando. Porque se você ignorar a palavra de Deus, a revelação bíblica, você vai ser uma pessoa desobediente. Ele continua dizendo, né? Israel não quis obedecer-me. Depois que ele fala que Israel não quis me ouvir, tomou a decisão de não ouvir-me, ele diz: Israel não quis me obedecer. Está ligado? Se não quis me ouvir, também não teve condições de me obedecer. Então, querido, guarde isso. Quando você ouve, presta atenção, você vai estar mais propenso a conseguir obedecer aquilo que Deus está determinando. Mas se ignoramos a voz de Deus, nós vamos viver aquilo que Deus fala aqui para Israel. E no verso 12 ele vai dizer: por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Deus, ele não invade o nosso coração. Deus, ele não é um Deus que é abusivo ao ponto de invadir o seu coração, arrombar a porta do teu coração. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus é educado, o Espírito Santo é educado. Ele bate a porta do teu coração. Mas quantos homens
têm endurecido tanto o seu coração, que rejeitam ouvir o que Deus tem, rejeitam ouvir a orientação e receber a direção de Deus. Quantos exemplos a Bíblia nos revela que Deus entregou homens ao seu próprio prazer, porque eles rejeitaram aquilo que Deus estava falando. E é isso que Deus está falando aqui. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas a palavra de Deus diz: eu, o Senhor, conheço o coração, esquadrinho o pensamento. Deus conhece o teu coração. Mas tem alguns momentos que Deus ele deixa você entregue aos seus próprios desejos, porque você não quer ouvir, não quer obedecer, não quer seguir aquilo que Deus está orientando na sua palavra. E Deus deixa você nos seus desejos. Deus deixa você trilhar o caminho. E ainda que Ele tenha propósito na sua vida, às vezes você vai amargar uma situação, porque Deus vai deixar você viver aquilo. Mas Ele vai estar ali. E no momento, se Ele está ali guardando a tua vida com o propósito que Ele tem para você, Ele vai te trazer de volta. Mas nós experimentamos situações na vida às vezes, porque somos duros no nosso coração e colhemos fruto dessa dureza. E às vezes Deus deixa nós vivermos ali os nossos desejos, as nossas vontades, e na maioria das vezes nós nos estrepamos, né? Nós vamos dar com a cara nos muros. Então que você, em nome de Jesus, não endureça o teu coração. Que nessa noite a palavra de Deus entre no teu coração e você renda-se completamente a Ele. Nós falamos na semana passada, no princípio da rendição. O princípio que antecedeu a esse, que é de ouvir a voz de Deus, é o princípio de se render a Deus completamente. Esteja rendido ao Senhor. Renda as tuas emoções, renda a tua mente, o teu entendimento, para que você possa estar entregue, ouvindo aquilo que Deus tem para você. Então esse é mais uma orientação que eu deixo dentro desse texto, é que nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nos quebrantarmos diante do Senhor. Entendermos que nós precisamos dEle, precisamos da sua voz. Outra lição que eu aprendo dentro desses versos do Salmo 81 é que Deus, na verdade, Ele traz a sua palavra como um norteador, né? Como um orientador, como aquilo que dá sentido, dá norte à nossa vida, dá direção à nossa vida. Então você precisa olhar para Deus e entender que, embora Deus não te obrigue a nada, Ele está trazendo para a tua vida a direção segura para a tua caminhada. Ele continua dizendo aí: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se nós escutássemos mais o Senhor. É como se Ele tivesse aqui, na verdade Ele está dizendo para Israel: olha, tantas coisas vocês evitariam. Tantas coisas vocês estariam evitando de viver se vocês me escutassem. Você já ouviu isso às vezes do seu pai, da sua mãe? Eu te falei. Eu te avisei. Se você tivesse me ouvido, se você tivesse escutado o que eu te falei, você não teria experimentado o que você está experimentando. Nós, nos nossos relacionamentos pessoais, vivemos isso com os nossos filhos, com os nossos pais. E Deus está falando para Israel: olha, tenha esse princípio na sua vida, ouça o que eu estou falando. Ouça o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Deus não obriga ninguém
mas Ele traz a sua voz, a sua palavra, como um orientador, como um norte para a nossa vida. É ela que dita o caminho que nós temos que trilhar, né? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos. Há um caminho traçado por Deus. Há um caminho traçado para o ser humano. Esse caminho, eu estive falando outros dias aí, domingos atrás na pregação, esse caminho chama-se Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus traçou um caminho e você precisa ouvir a voz de Deus te orientando a você ir por esse caminho. Você que está me ouvindo agora aí, há um caminho para a salvação, há um caminho para a redenção da nossa alma, há um caminho para o prazer, sabe, pleno, vida abundante, que começa aqui, agora. E esse prazer está em Deus, através de Jesus, que é o caminho que nos conduz ao Pai. Então, querido, não rejeite o caminho que é Jesus. Ouça o que Deus está te falando. Vinde a mim. Deus está falando com a voz dele. Vinde a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vem tomar posse da herança. Vem tomar posse da promessa. Aleluia. Deus é bom, querido. Deus é bom. E a palavra no Salmo 81 está dizendo isso. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, querido. Nós também precisamos aprender, nesse texto nós aprendemos, que Ele deseja que prestemos atenção completa. Completa. A atenção, ela tem que ser uma atenção completa no que Ele está pronunciando para nós através da sua palavra. Não divida a atenção quando Deus está falando. Não divida a atenção com outra coisa. Deus está falando e o profeta vai dizer: cale-se diante dele toda a terra. Deus está falando. Ouça, ouça, preste atenção. Ele continua dizendo: prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu pessoalmente o satisfaria. Querido, a nossa satisfação plena vem do Senhor e Ele quer nos satisfazer. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a minha necessidade. Mas Ele, através desse salmo, está dizendo para você: deseje dar atenção exclusiva ao que Ele está falando. O que acontece muitas vezes é que nós estamos dividindo a atenção que é para Deus com outras coisas e colocando tudo isso em primeiro lugar na nossa vida. Mas tenha a sua atenção voltada tão somente para Ele. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse. Tudo é diferente. Eu aprendo aqui nesse salmo também. Tudo é diferente quando ouvimos o que Deus fala. Por isso que Ele diz: ah, se você me ouvisse, os seus inimigos, todos eles estariam sendo destruídos por mim na tua presença. Você estaria vendo tudo isso acontecer. Ah, eu pessoalmente, ele termina dizendo: eu pessoalmente o satisfaria. Porque às vezes nós estamos procurando satisfação em tantas coisas e não estamos encontrando satisfação. Tentamos nos satisfazer e continuamos com um sentimento de que precisamos de mais.
Mas Deus está dizendo: ah, se o meu povo me escutasse, eu pessoalmente produziria a satisfação que eles precisam. Mas hoje há uma grande correria em busca de satisfação e muitos não conseguem se satisfazer. Sabe por quê? Porque não estão ouvindo o que Deus tem. As suas palavras, diz o Salmo 119, são como mel. São mais doces que o mel, mais ricas, mais valorosas do que o ouro depurado. Aquilo que Deus fala tem todo o poder para produzir satisfação no teu coração, para levar você a Cristo, que é a completa satisfação da alma humana. Jesus, o Redentor, o Salvador. E eu quero terminar esta palavra, querido. Quero terminar esse momento de reflexão no Salmo 81, onde há um convite à celebração, ao louvor, mas há uma palavra para nós pensarmos no princípio de ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse. Ah, se tão somente você me escutasse. Que nesta noite o Espírito Santo fale ao teu coração. E eu quero voltar com você um pouquinho lá em Deuteronômio, um texto que eu gosto muito, que fala dessa importância. Quero terminar com ele, de ouvirmos a voz de Deus e o quanto ouvir a voz de Deus nos traz benefícios incontáveis, benefícios sem fim. Deuteronômio capítulo 28, verso de número 2 diz assim: se ouvires a voz de Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que te levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pelas tuas mãos. O teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te dá. Então aqui tem um princípio que Deus determina lá em Deuteronômio para o povo de Israel: se ouvires a minha voz, se ouvires a minha voz. E quando Deus fala ouvir, Ele vai dizer: e me obedeceres. Para que nós possamos obedecer, precisamos ouvir. Que hoje Deus trabalhe no teu coração, para que você possa ter determinação, muito mais para ouvir do que para, na verdade, apresentar as tuas demandas. Temos que orar, temos que clamar, temos que pedir. Mas hoje eu estou tratando de um princípio muito importante, que também é ouvir o que Deus tem para nos orientar, advertir, ensinar, porque às vezes estamos ignorando este princípio e deixando de ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Porque para obedecer de forma correta é preciso ouvir o que Deus está falando. Que Deus te abençoe nesta quinta-feira. Que o Espírito Santo te incline
Incline o teu coração a ter uma vida de um bom ouvinte do que Deus está falando. Um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Deus vai terminar lá em Mateus, o Sermão da Montanha, fazendo uma comparação. A quem eu compararei o homem prudente? É aquele que ouviu as minhas palavras e as praticou. Mas primeiro ele diz, é aquele que ouviu as minhas palavras e a praticou. Algumas pessoas estão entrando na presença de Deus e saindo da presença de Deus. E nada muda. Porque em primeiro lugar, eles não ouvem. Eles estão assim, como de repente você pode estar nesse momento aqui e ouvindo muitas outras vozes. A voz da tua consciência, a voz do teu cansaço, a voz da distração e não prestando verdadeiramente atenção no que Deus está te falando. Deus tem uma vida nova para nós, novidade de vida. Mas nós precisamos prestar atenção quando Deus fala conosco. Então que Deus abençoe a tua vida, que Ele derrame graça, misericórdia sobre o teu coração e que nós possamos ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Mas que esse princípio seja algo que nós busquemos como primordial para a nossa vida. Ah, se o meu povo me escutasse. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Para nós encerrarmos esse momento, já quero te agradecer por ter assistido até agora, acompanhado, ter ouvido a voz de Deus até esse momento. Que Deus fortaleça o teu coração. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que assim como Ele falou aqui para o povo de Israel através desse salmo, abra sua boca, que eu vou te satisfazer. Eu mesmo pessoalmente vou satisfazer os meus filhos, o meu povo. A satisfação em Deus. Mas se prepare todos os dias para ouvir o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Vamos orar para terminarmos esse momento. Senhor, em nome de Jesus eu quero te agradecer por estarmos até esse momento aqui. 40 minutos, Senhor, e ouvindo a tua voz. 40 minutos prestando atenção naquilo que tu tem para nós. Senhor, nos ajuda. Ajuda a não sermos, Senhor, duros, Senhor, no nosso coração. Espírito Santo, quebranta o nosso coração para que nós possamos nos render e ouvir a tua voz. Ouvir o que tu tem para nós, para a nossa vida. Os conselhos, as orientações, as advertências, Senhor Deus, que tu tem para a nossa vida através da tua palavra. Inclina o nosso coração. Tira de nós, Senhor, todo orgulho. Tira de nós, Senhor, toda a prepotência de queremos agir por nós mesmos, de queremos tomar decisões sem ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor. São tantas situações que estão se apresentando na nossa vida e nós precisamos, Senhor. Então ajuda-nos a ter o ímpeto, termos o desejo, a vontade de inclinar os nossos ouvidos e ouvirmos a tua voz, porque a tua palavra nos promete se nós ouvirmos a tua voz. E aí, Senhor, teremos condição de te obedecer. Virão sobre nós bênçãos incontáveis e nos alcançarão. Senhor, ajuda-nos a viver esse princípio. Abençoe meu irmão, a minha irmã que esteve conosco até agora. Abençoe cada membro da Igreja Santíssima. Derrama sobre nós a tua paz, a tua alegria e visite o coração de cada um dos teus filhos, porque tu conheces cada um. Nós oramos com gratidão no nosso coração. Amém. Deus abençoe você. Até domingo. Domingo estaremos juntos, às 9 horas da manhã na escola bíblica. Presencialmente estaremos lá na igreja, se você quiser estar. Voltamos na escola bíblica presencial. E teremos lá a classe, teremos a classe dos jovens, a classe lá em cima, classe única, e a classe dos jovens. E também o culto à noite. Às 19 horas estaremos presencialmente no templo, adorando o Senhor. É um dia de celebração e eu convido você a estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, acompanhe os canais da igreja, divulgue o canal da igreja, divulgue as mensagens no canal, para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus.
nós temos procurado viver e buscar na palavra toda a orientação para a nossa vida. E queremos compartilhar com outros isso. Então, que você seja um divulgador do canal do YouTube, Facebook e Instagram. Que Deus abençoe a tua vida. Domingo eu aguardo você lá em nossa igreja e estaremos também tendo uma palavra também pelo canal do YouTube no horário da escola bíblica, tá bom? Para aqueles que ainda não estão podendo estar conosco. Mas Deus abençoe você. Em breve estaremos todos juntos para a glória de Deus. Um abraço no teu coração